Bom, e aí vem aquele desafio que o Léo comentou aqui, que é: como é que eu compro mídia? Eu preciso fazer marca, mas para fazer marca eu preciso vender, e eu preciso vender. Para vender eu preciso fazer marca, para que eu tenha margens melhores. Como é que eu faço esse equilíbrio na compra da mídia no dia a dia? É mídia dentro de marketplace, é mídia dentro desse contexto que o Caio está trazendo, que ainda não tem receitas ou resposta. Tem uma pesquisa já sobre isso e alguns estudos. Essa é o tema da nossa próxima palestra que a gente vai ter aqui. A gente vai explorar como é que a gente pode pensar um ponto de equilíbrio para fazer uma conta que não é nada básica, mas que no final do mês ajuda e muito ali na construção e na entrega da meta de venda que todo dia vocês têm. Hoje é dia 4 de março, eu e você, a gente já está devendo dentro dessa meta. Então vamos conversar e aprender um pouquinho aqui. Ele está à frente de uma operação que desenvolve projetos de MarTech, inteligência artificial, métrica e ciências de dados no marketing, para impulsionar resultados de marcas e de redes de varejo. É mestre em varejo pela FGV, leciona em cursos de marketing, negócios e varejo. Senhoras e senhores, ele é conselheiro do E-Commerce Brasil e se fez um desafio de entregar esse conteúdo com vocês aqui, para vocês, trazendo essa pergunta: dá para equilibrar a compra de mídia para branding e para performance? Senhoras e senhores, Leonardo Narese. Palmas, pessoal. Obrigado, Vivi. Obrigada, Léo. A gente sempre fica nervoso, né, ali por causa dessa introdução toda da Vivi, né, muito generosa. Obrigado, né, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. E é um desdobramento do que a gente está vendo aqui, né? Porque o tema de agente e-commerce vai mudar bastante, né? O jeito que a gente planeja nossos orçamentos e como é que a gente compra a mídia. E eu queria direcionar aqui alguns dos desafios de acordo com o perfil da plateia que a gente tem aqui, né? Quem está aqui. Eu queria saber quem hoje compra mídia aqui para suas empresas ou está envolvido no processo de aquisição de clientes. Levantem a mão, por favor. O DataLéo está apontando aqui 68,2%. Né, com uma margem de erro ali, mas é bastante gente. Tem uma audiência aqui bem qualificada para isso. Agora, dessas pessoas que compram mídia, quantos aqui executam estratégias de branding? Dá para dizer que foi 38%, 40% quase de todos. Aqui já tem um gap para a gente trabalhar, né? E é disso que eu vou falar hoje, tá? Bom, meu nome é Léo Narese, né, CEO da DP6, conselheiro do E-Commerce Brasil, e para a gente começar a discussão, eu quero trazer para vocês qual que é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é a gente entender se vale a pena a gente investir em branding, por que a gente deveria investir em branding, mas não é só branding, a gente precisa da performance. Por que a gente também deveria investir em performance? E a primeira discussão que a gente precisa ter quando a gente fala disso é: precisamos aceitar que a maioria dos nossos clientes não vai estar, né, correndo atrás dos nossos produtos hoje. Né, às vezes a gente lança uma campanha, ou lança uma ação, lança um produto, lança uma novidade, e imagina que a gente vai, né, levar para os nossos clientes, todos vão correr atrás. E, na verdade, entre a nossa base de clientes potenciais, nossos prospects, e quem realmente vai estar, né, disposta, com dinheiro, né, e com o caminho ali das pedras para tomar a decisão, é um percentual muito menor. Essa é a diferença entre, né, a nossa base de clientes ativos e a base, né, de clientes potenciais totais. E essa diferença é gigantesca. Quando a gente fala de B2B serviços, a gente chama da regra 95/5. 95% das pessoas não vão comprar seu produto hoje, né, não estão prontas para isso, e 5% talvez estejam. Quando a gente fala de bens duráveis, estamos falando de eletrodomésticos, né, eventualmente automóveis, a proporção é muito menor. Né? Quem passa na frente de uma concessionária todos os dias, quando é que vai comprar um carro? Né? A parcela que realmente vai estar ativa para fazer essa jornada, para executar essa jornada, é uma parcela muito pequena. Mesmo para bens de consumo, quem aqui é da indústria, né, se pedir afins, a proporção já é um pouco diferente, porque todos os dias a gente precisa comprar, né, achocolatado, leite, repor alguns itens da geladeira, alguma coisa para casa.
E essa proporção já fica um pouquinho diferente, porque 70%, né, da nossa base aqui total de clientes potenciais não vão comprar, mas 30% precisam, né, disso. E isso traz para a gente um desafio, porque se eu estiver trabalhando, né, somente a nossa base de clientes ativos, né, talvez eu esteja olhando um pedacinho muito concorrido, onde todos os meus concorrentes estão trabalhando também, tentando conseguir, e talvez o performance ou o resultado a gente esteja conseguindo de uma maneira muito difícil, suada. Né? E toda a base desse meu potencial de mercado, eu poderia estar influenciando para o futuro. E é aqui que a gente precisa, né, recorrer a outros conhecimentos e outros estudos aqui, para tentar entender como é que eu levo essa influência, como é que eu levo, né, todo o potencial do meu negócio, não só para os clientes que já me querem, mas os clientes que têm potencial para comprar. Né? E a neurociência traz algumas desses estudos. Tem um autor chamado Byron Sharp, ele é um pesquisador da Nova Zelândia, e ele é uma referência, né, em estudos aí teóricos de marketing, e com muitos, né, artigos publicados. E uma das coisas que ele publicou já faz 15 anos, né, sobre um perfil de como as marcas crescem, é que a decisão de compra, ela depende de um fenômeno chamado disponibilidade mental. O cérebro humano, ele depende de um mecanismo ali de mínimo esforço para lembrar qual é a marca, ou qual é a decisão que vai ser tomada quando você precisa tomar essa decisão. Quando você está na frente da gôndola, quando você está na frente do e-commerce, do aplicativo, e você precisa tomar uma decisão, se você não construiu essa disponibilidade mental, esse lugarzinho na cabeça de cada consumidor, de cada consumidora, talvez simplesmente a consideração da sua marca nem apareça. Você nem entre na lista, a pessoa nem te procure. E para construir essa disponibilidade mental, a gente precisa tanto de gatilhos ou momentos, necessidade das pessoas, reconhecimento, né, da marca, do produto, e até familiaridade. Se você está sempre ali, né, com o consumidor, com a consumidora, e de repente ele precisa do seu produto, fica muito mais fácil lembrar e tomar essa decisão. E é a partir daí que a gente fala que para cada um desses segmentos aqui da nossa base, a gente precisa ter uma estratégia diferente. Para quem já está procurando nosso produto, para quem já está demandando, né, o que a gente tem para vender, a gente pode fazer uma campanha de performance de vendas. Nossa função aqui é isso, né? Conectar e chegar no resultado. Mas e para quem não está? Né? Esse resultado aqui de performance vai ser no curto prazo. Mas para quem não está, eu tenho que atingir ele com uma campanha de construção dessa disponibilidade mental. Uma campanha de brand, de construção de marca. Só que o caminho aqui não é direto. Porque na hora que você constrói, né, esse brand, essa disponibilidade mental, você está tentando levar essa pessoa para um estágio de cliente ativo, para depois ela comprar. E aí o resultado, ele não vai vir imediatamente. Um pouco vai vir. Sempre tem aqui aquelas pessoas que você começa, né, o relacionamento ali com a marca e já saem comprando porque estão mais aceleradas. Mas a maioria do resultado de construção de marca, a gente precisa aceitar que ele é de longo prazo. E isso muda tudo. Porque na hora que a gente coloca 100 reaisinhos na nossa campanha, no dia seguinte, uma liderança da empresa chama para falar, e o resultado? Não é? A cobrança é muito forte. Não dá para a gente falar, estou investindo e não estou rendendo, né, em uma semana, em um mês, que seja em 2 meses. Então, como é que a gente vai juntar isso para justificar esse orçamento? Primeiro, a gente vai precisar entender como que funciona o resultado de uma campanha de performance e o resultado de uma campanha de brand. Né? Nesse esquemático aqui, nesse gráfico, olha só o que acontece quando a gente começa a investir numa campanha de performance. As vendas sobem imediatamente. Liguei a campanha, começa a subir. E o que acontece quando eu desligo a campanha? Cai de novo. Às vezes na mesma velocidade, às vezes demora um pouquinho, né? Às vezes tem um delay ali, mas se eu ligar de novo, volta. Olha, o controle está na nossa mão. Enquanto eu tiver dinheiro, ligo a campanha, vende, desligou, para de vender. E a gente vai seguindo isso o ano inteiro. Agora, e o branding? E as campanhas de construção de marca? Aquelas que não tem um botão comprar logo de cara. Aquelas que você faz para construir atributo, para construir posicionamento. Ela é um pouquinho diferente, porque quando a gente começa a veicular, o resultado em vendas, né, resultado ali financeiro, não é imediato. Algum resultado aparece. Ele aparece menos do que os de performance geralmente.
Mas onde está a diferença? A diferença é que o decaimento do resultado é muito mais longo. Então, está vendo que aqui, ó, ele segue uma inclinação diferente? E por que isso é importante? Porque na próxima vez que você executar uma campanha, seja de performance ou de branding, você não vai partir do zero. Você vai partir de um novo patamar, o que a gente chama de linha base ou baseline. E na hora que você executa mais uma campanha, olha o que acontece ao longo do ano. Você vai escalando o investimento e ele tem um efeito que a gente chama, né, em Market Science, de efeito cumulativo dos resultados de brand. É uma construção que precisa ser feita. É uma construção que a gente consegue para segunda-feira, às 9 da manhã, no relatório da diretoria? Não. Vai demorar um pouquinho mais do que isso. Mas também não dá para a gente não fornecer insights nesse período, né? Então a gente precisa chegar lá, tá? No final das contas, no curto prazo, a gente vai, com a performance, dominar os resultados ali, porque a gente precisa. Preciso bater a meta, preciso colocar algo, responder rapidamente, preciso, né, entregar estoque, né, enfim, liberar estoque. Agora, se eu quero que o resultado seja duradouro, eu preciso esperar o tempo certo para que isso aconteça. Não só o tempo, mas o dinheiro, o investimento. Né, já estou muito satisfeito de ver aqui, né, que pelo DataLeo, 40% das pessoas que estão executando campanha de mídia têm alguma ação de branding. Isso é importantíssimo, né? Vamos tentar acompanhar esse indicador ao longo dos anos para ver quanto que, né, isso vai evoluindo aqui à medida que a gente volta. Agora, isso não é só teoria, né? Esses dados aqui de alguns desses artigos científicos, eles trazem até evidências reais, tá? Esse é o caso desse gráfico aqui que mostrou as ações de curto prazo, que a gente chama de performance, né, na linha vermelha, e as de amarelo de longo prazo. E à medida que você vai construir esse resultado ao longo dos anos, né, nesse caso aqui foi de 2015 até 2024, a gente consegue ver que, depois que você já está com a baseline construído em outro patamar, com as campanhas de longo prazo, com as campanhas de branding, eventualmente o resultado total que você vai ter entre o curto prazo e o longo prazo muda de figura. Se você olhar num mês, performance ganhou. Se você olhar ao longo dos anos seguintes, a campanha de marca gerou muito mais resultado. Se você tiver paciência para registrar e acompanhar todo esse resultado ao longo do tempo. E tem técnica para isso, né? A gente precisa provar isso com números e com metodologias confiáveis. Mas aí, se eu chegar, né, nessa conclusão e falar, então preciso, investir em branding ou equilibrar aqui meu funil, meus investimentos. Dá para a gente dizer qual que é o mix ideal? Aqui eu trouxe 2 cenários para a gente discutir. O primeiro cenário, que a gente chama de platô, é quando eu tenho minhas campanhas de branding num pedacinho do meu investimento, né, quase 10% aqui, e 90% está em performance. Quem aqui se identifica com esse cenário? Levanta a mão, por favor. A DataLeo apontou até pouco aqui, ó. Estou falando aqui de 29% mais ou menos da audiência. Agora, e no cenário 2? E esse cenário, eu vi muitas empresas ao longo dos últimos anos, né, saírem desse cenário e começarem a evoluir, principalmente a indústria. Porque a indústria, ela coloca o produto, né, na distribuição, tem seus orçamentos de marketing, mas geralmente eles não estão atrelados à venda no final, né, na última milha ali. E o que a indústria faz é investir em marca. E quem investe em performance? Algumas indústrias, alguns produtos, ninguém está investindo em performance, nem o próprio varejista. E aí a gente tem uma concentração de investimento maior lá em branding e, né, um palitinho ali em performance. É um cenário também complicado. Alguém já passou por esse cenário ou passa por esse cenário atualmente? Investe muito em marca? Olha, temos 1, 2, meia dúzia. Muito legal. Casos específicos. Mas é importantíssimo a gente se enxergar para saber o que a gente pode fazer de diferente, né? Agora, o que acontece nesses cenários? Por que a gente chama de platô e o outro a gente chama de subaproveitamento? Porque no cenário em que a gente tem pouco investimento de brand e muito investimento em performance, a gente provavelmente captura todo mundo que está querendo comprar meu produto. Com as campanhas de busca, com as campanhas de social, todas aquelas que têm algum pontinho ali de performance. Mas, a que custo? Cada real que eu coloco lá, minha campanha fica um pouquinho mais cara, meu custo de aquisição aumenta. Esse é o resultado quando a gente investe pouco em marca. Na hora de escalar, tem mais concorrentes brigando pelos mesmos clientes do que eu estou gerando de nova demanda. E aí vai ficando mais caro. Não para. O CPC vai aumentando, o CPA vai aumentando, o CAC vai aumentando.
né? Isso não tem fim para mercados muito competitivos. E aí a gente tem que olhar, né, e falar, pô, isso está acontecendo comigo? Tá, preciso reequilibrar. E no outro caso, estou colocando muito em marca e gerando pouca ativação de vendas. Eu também tenho um problema de deixar dinheiro na mesa. Porque eu estou gerando demanda e quem está aproveitando? Meu concorrente. O concorrente está pegando toda aquela demanda que você está gerando, quando ele te procura, ele não te acha e vai achar o concorrente. São dois cenários complicados, né? E tem solução para isso? Tem, a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Eu queria agora saber quantos aqui consideram que fazer um meio a meio, 50% seria uma boa estratégia? Levantei a mão. Datalhão apontou aqui 16%. Muito legal. Meio a meio já é um bom começo, porque dá para a gente partir, né, desse início para testar, para aprender. Agora, o que a teoria traz, né? E todos esses pesquisadores, um deles é o Byron Sharp, que a gente falou, os outros dois, o Les Binet e o Peter Field, também lançaram, né, evidências científicas muito importantes sobre isso, mas os estudos deles compilados chegaram num número mágico, uma proporção mágica de 60-40. A gente deveria investir 60% em brand e 40% em performance para atingir o máximo de resultado. E aí, com muita gente tirando foto, que eu vou falar, então todo mundo deveria seguir essa proporção? Não. Por quê? Mágica não existe, número mágico não existe. Todo mundo que for atrás de uma média tende a se dar mal. Por quê? Porque tenho certeza que de todas as pessoas que, né, levantaram a mão aqui, que cuidam de negócios, os negócios são muito diferentes entre si. O segmento é diferente, a região é diferente, o produto é diferente, o relacionamento é diferente. Ou seja, alguns precisam um pouquinho mais de branding, outros precisam um pouquinho menos. E a gente precisa calibrar isso, né? Ou seja, é uma faixa que deve ser a melhor realidade, né? E na hora que a gente começa a entender os segmentos diferentes, a gente começa a encontrar algumas faixas boas ou faixas recomendáveis. Então, por exemplo, em branding, se você investe menos do que 30%, começa a ficar complicado de você prever a sua demanda futura. Mas se você investir também mais do que 75%, você corre o risco de estar lá naquele outro cenário do subaproveitamento. Do lado de performance, né, a gente tem que investir no mínimo ali 25% para conseguir aproveitar a demanda gerada e chegar até uns 70%. Isso também a partir de um detalhamento ali desses estudos teóricos, né? Mas o que eu consideraria na hora de definir o meu mix, o meu orçamento? Primeiro, como é que é o estágio da minha marca? Se minha marca é fluente, se ela é forte, né, ou se ela é mais criativa ou menos criativa, tudo muda. Se eu tenho uma campanha muito criativa com uma marca forte, eu talvez precise gastar menos dinheiro de mídia, porque o conteúdo por si só já traz um resultado. O diferencial. Sabe aquelas campanhas que todo mundo ri, viraliza e passa para todo mundo? Você gasta menos dinheiro de mídia, né? Agora, se sua campanha está começando, ela não é tão forte, ela precisa, né, de alguma ajuda ali criativa, provavelmente você vai gastar mais dinheiro com mídia, para fazer com que aquele material, que ainda não está tão lapidado, apareça na disponibilidade mental de várias pessoas que a gente está precisando construir. Então, vão existir muitas técnicas de branding para a gente construir isso com propriedade. Mas, por último, eu queria dizer que eu consideraria o resultado e os números da nossa própria empresa. E tem, por mais que às vezes a gente ache, mas não tem métrica de branding. Tem métrica de branding. Dá para a gente colocar no modelo único? Dá para a gente colocar no modelo único. E é por isso que eu vou emendar esse segundo assunto, que é como que eu vou distribuir, então, meus investimentos de mídia baseado no que eu tenho, né? E, como eu já falei, não existe mágica. Tirando a JNI, que gerou esse vídeo aí parecido com alguém, né? Não existe mágica na hora de otimizar esse resultado. Não é uma poção do Panoramix, né, de quem conhece aí Asterix, coloca ali os ingredientes e já sai o resultado otimizado, né? Mas a gente tem sim na prateleira muitas técnicas, tecnologias e dados dentro das nossas empresas que a gente subutiliza, né, ou por não estar mais fácil disponível, ou pelas equipes, ou porque não tem habilidade, ou porque às vezes não tem um investimento naquilo, né? Então, todo mundo que investe aqui em mídia provavelmente tem um Google Analytics, um Adobe Analytics ou uma ferramenta de métricas. Tem relatório das campanhas de mídia da Meta, da TikTok, do Google ou de outras plataformas de mídia, né? A Amazon, Mercado Livre, né, e Magalu. A gente também tem a possibilidade de fazer campanhas segmentadas. Imagina fazer uma campanha, né, numa região e outra e separar
o resultado dessas regiões para a gente experimentar se uma campanha gerou mais resultado do que outra. A gente pode fazer isso com estratégias de branding e performance também, né? Além de todo o histórico de dados que a gente pode ter na nossa empresa. Quantos aqui conseguem hoje, se a gente precisar, né, em pouco tempo, reunir o histórico do seu investimento de mídia ou dos seus resultados de mídia dos últimos 2 anos? Levantem a mão. Olha que legal. 26,2%, né? Um dia eu vou colocar essa IA para dar o DataLeo aqui real time, hein? Mas isso é muito legal, porque algumas das técnicas que a gente vai falar aqui, elas precisam desse histórico. E sem esse histórico, você não modela o resultado de longo prazo do branding. A gente não falou que o branding constrói vendas não em dias, mas em meses e anos? Se a gente não tiver esse histórico, a gente não consegue descobrir qual campanha de branding gerou esse resultado. Se a gente tem esse histórico, a gente já consegue inferir, né? Como é que é isso, né? Algumas das poções mágicas que a gente tem, algumas das receitas poderosas, porque não existe poção mágica, né? São, né, as 3 principais que a gente vai encontrar no mercado são MMM, Marketing Mix Modeling, né? Atribuição multicanal, não é atribuição last click, é atribuição multicanal, o que a gente chama de MTA, e experimentos ou testes, né? O mais famoso aí que a gente vai conhecer é o GeoLift. E como é que a gente faz isso? Com o GeoLift, por exemplo, se a gente não tem histórico, se a gente não tem um Google Analytics, né, aprofundamento, todo aprofundado ali em métricas e tudo mais, a gente pode separar regiões parecidas. Imagina, se para determinado segmento, para determinado produto, a região de Ribeirão Preto é parecida com a região de Campinas. Eu consigo ligar uma campanha de branding numa região e não ligar na outra, e durante 3 meses acompanhar a evolução do meu orçamento de performance, para ver se o CPA aumentou, se ele diminuiu. Eu consigo fazer testes, né, para chegar nessa conclusão. Isso é muito poderoso e pouco utilizado. Pouco utilizado por quê? Talvez a gente não tenha conhecimento nas nossas equipes, né? Marketing, a gente precisa juntar conhecimento de várias equipes diferentes, né? Tecnologia, dados, planejamento, marketing, negócios, vendas, e às vezes a gente não tem esse perfilzinho ali. E por quê? Requer aceitar um risco, que é, peraí, mas se eu não fizer essa campanha de branding nessa região, quer dizer que talvez ela venda menos e eu vou aceitar vender menos nessa região? Talvez o gerente daquela regional, a gerente daquela regional aceite, não, você não vai tirar o orçamento da minha região aqui, como assim? Às vezes, para fazer experimentos, a gente precisa mexer em alavancas, piloto, que vão afetar resultado e comissões de outras pessoas. Imagina como é difícil. Mas é necessário, muitas vezes. Mas só assim que a gente consegue fazer? Não, a gente consegue fazer também atribuição multicanal digital, que é reunir, né, os dados de todas as pessoas que passaram pelo nosso site, pela nossa campanha, clicou ali, né, voltou ali, clicou, mas não comprou, abriu o aplicativo, mas fechou. E quando comprou, a gente consegue juntar todas essas informações e fazer um modelo, pontinho por pontinho da jornada, e reconstruir a jornada e conseguir falar, olha, os canais que trouxeram pessoas no comecinho da decisão, mas não estavam prontos para comprar, são esses. E os que estão no final da decisão são esses. Esses que estavam no começo, se você tirar, você pode perder 27% das suas vendas. Não é porque ele não gerou venda imediata naquela semana que ele não gerou resultado. Ele gerou um resultado de trazer os clientes potenciais para virar clientes ativos. Só que a gente não capturou isso se a gente olhar só para o resultado do last click. Então, esse modelo de atribuição multicanal, ele vai ajudar a gente a entender isso. E ele é algo que está um pouco mais acessível. Existe um modelo de atribuição multicanal disponível nas próprias ferramentas de Analytics, Google Analytics, nas ferramentas de mídia, né? Ou dá para a gente construir o próprio, tá? Quando ele começa a ficar mais complexo. E por último, né, Marketing Mix Modeling, que é um modelo econométrico estatístico, em que a gente não pega a jornada de cada cliente, a gente pega aquela base que eu falei, 2 anos de histórico do que a gente tem de investimento e de resultado na nossa empresa, mistura tudo no modelo estatístico e a gente começa a inferir. Se eu ampliar o investimento aqui, cai aonde? Né? Ou aumenta aonde? E essa relação estatística, à medida que eu vou colocando os investimentos, vai ficando mais poderosa e eu consigo fazer previsões e planejamento de cenário. O quanto eu preciso investir a mais para gerar o mesmo resultado. Ou o contrário, né? O quanto eu preciso, o quanto eu posso economizar, né, e gerar o mesmo resultado. A gente pode fazer esses cenários e chegar, né, em decisões muito importantes de orçamento. Como é que isso é feito? Essa aqui é uma tela de uma ferramenta de MMM, né, disponível no Brasil, chamada Uncover, que também contribuiu com dados para um estudo que a gente vai mostrar agora aqui. E ela mostra um dos recursos aqui, que são as curvas de saturação. Em estatística, a gente consegue saber se a cada hora que eu estou investindo R$1 a mais ali na nossa campanha,
se ele está trazendo um retorno igual que eu tinha antes ou mais caro do que eu tinha antes. Quando fica muito mais caro, ele está além da faixa recomendada da saturação. Naquele primeiro gráfico ali é esse caso. Estou saturado. Eu deveria investir muito menos. Eu estou gastando muito com aquele canal que eu não deveria. Em outros canais, eu tenho esse nosso ponto de investimento abaixo da curva de saturação. Ou seja, eu deveria investir mais nesse canal. Então, um mix desse, um modelo desse, ajuda a gente a calibrar. E a gente, às vezes, acha que é só distribuir 5 mil para cá, 15 mil para lá e está tudo certo. Né? Não, a gente precisa calibrar como se fosse investimento na bolsa, como se fosse portfólio de investimento da nossa carteira de investimento. Coloca um pouquinho aqui no longo prazo, um pouquinho no curto prazo, coloca um pouquinho de proteção aqui. Na hora que a gente diversifica e encontra os níveis ótimos de cada um, a gente rende no total melhor. Né? É assim que funciona o MMM. E não só isso. Se a gente colocar nesse modelo só os dados da nossa própria loja, a gente está vendo só um pedacinho do resultado. E aí a gente conecta as duas plenárias aqui, Vivi. Porque o nosso produto que a gente está veiculando hoje para vender no nosso D2C, no próprio e-commerce, alguns aqui também revendem nos marketplaces. E algumas campanhas que a gente está fazendo hoje e levando para o nosso site vão acabar vendendo indiretamente lá no marketplace. E vai contar para o resultado de quem? Está tudo separado. Está contando o resultado da campanha de lá, o resultado da campanha daqui. Mas se a gente coloca num modelo de MMM, por exemplo, todas as vendas integradas, a gente consegue descobrir o que a gente chama de efeito halo, né, que é o efeito indireto. Se eu aumento minha campanha de branding aqui no TikTok, ou no Reddit, ou no Snapchat, eu aumento minhas vendas na Amazon, no Mercado Livre, no Magalu. A gente consegue correlacionar esse resultado se a gente tiver esse histórico de dados. E foi isso que aconteceu nesse caso aqui de uma outra empresa chamada Fósforo. Eles acompanharam 176 empresas e na hora que eles começaram a colocar as vendas que aconteciam além do site da própria empresa, mas também dentro dos marketplaces, o resultado de alguns canais como Google, TikTok, aumentava mais do que a metade. Porque tinha um efeito indireto que não estava sendo contado para a campanha. Isso dá outro relatório para segunda-feira de manhã, não dá? Outra maneira da gente contar a história. Tá? Outra história real, né, que eu vou trazer aqui, uma grande marca de bebidas que a gente trabalhou lá na DP6 alguns anos atrás. A gente trabalhou com esse modelo de atribuição multicanal, juntou os dados que a gente tinha disponíveis em Google Analytics, em mídia, e o segredo foi fazer otimização toda semana durante 6 meses. Um pouquinho mais que 6 meses. Mas toda semana encontrava ali o que tinha de problema, corrigia. Encontrava mais um pouquinho que tinha de problema e corrigia. Depois de todos esses meses, a gente sentou para apurar o quanto que tinha sido planejado de resultado, na média do que a gente tinha. E o quanto que a gente melhorou com cada mudança dessa acumulado, somado. Foram quase 37 milhões de economia de mídia. Fazendo aquele trabalho de cortar a unha todas as semanas. De cortar o que estava, né, não gerando o resultado que a gente imaginava e investir naquilo que gerava resultado. Tá? Campanhas digitais, de branding e performance aqui. Tá? Ou seja, é possível, traz resultado em níveis diferentes de complexidade e a gente pode usar, né, esse nosso canivete do experimento, atribuição multicanal e MMM. Agora, e como é que a gente tenta se enxergar aqui? Né? Como é que as empresas no Brasil têm distribuído o seu orçamento? A gente conversou com a equipe da Uncover, o Daniel Guinesi estaria aqui, mas ele não pôde estar, e ele compartilhou com a gente esse estudo para a gente apresentar aqui. E a Uncover é uma plataforma que analisa o mix de mídia de muitas empresas. E o que eles fizeram, no ano passado, foi reunir o resultado de várias das empresas e fazer um estudo consolidado. Né? E o que eles descobriram com dados reais, né, batia muito com a teoria que a gente apontou aqui. Eles descobriram um perfil de clientes, por exemplo, lá embaixo, que eram marcas que só focavam em performance. E nesse segmento, a contribuição da mídia no resultado total de vendas da empresa batia 39%. Significa o quê? Que se um dia eu tiver um problema de orçamento, de marketing e cortar, minha mídia, o que acontece? Perco 40% das vendas. 39% das vendas, para ser mais preciso. Né? E o ROAS, ou o resultado, né, o ROI aqui, o retorno sobre investimento, estava perto dos 3 ali. Eles viram também um outro segmento de marcas que, como a gente falou, investia só no começo do funil. O resultado que a mídia gerava para a empresa representava 22%, né, do faturamento ali total. E o ROAS muito abaixo. Está vendo que a gente está deixando dinheiro na mesa? É exatamente o que a gente mostrou na teoria.
Só que eles também encontraram o segmento otimizado, aquele segmento que tem um equilíbrio maior. Eles separaram quem tem um equilíbrio dentro daquelas faixas ideais, separaram esses clientes, essas empresas, esses anunciantes, e chegaram à conclusão que a contribuição é um pouco menor, isso é bom para diminuir a dependência da mídia paga. Você constrói baseline, constrói vendas orgânicas a partir do branding também. E o resultado geral, o retorno geral, era maior do que os outros dois segmentos. Né? Ou seja, o equilíbrio aqui compensa e compensava. Mas só isso? Não. Eles descobriram também que quem tem uma consistência na comunicação, que não deixa semanas sem investir, distribui seu investimento ao longo do ano para ganhar essa consistência, ganha também uma vantagem sobre tanto a rentabilidade, né, quanto o volume de vendas. Porque essa constância, além de facilitar, né, as pessoas que já estão no final do funil, ela constrói aquela marca ou transforma os clientes potenciais em clientes ativos ao longo do tempo. Às vezes é a frequência que vai fazer isso. Em campanhas de brand, a frequência é muito importante. Né, e eles descobriram isso, né, olhando para os dados. Então, quanto mais consistência eu tiver menos semanas como buraco no nosso relatório lá, sabe? Ó, fiz uma campanha, parei. Fiz uma campanha, parei 2 meses. Fiz outra campanha, parei 2 meses. É melhor a gente fazer uma campanha mais always on e a gente distribuir isso com mais consistência, porque daí a gente consegue, né, gerar resultados, às vezes, até 80% maiores em retorno para o investimento total do marketing. Né? Para o e-commerce, nesse recorte do estudo da Uncover, né, o que a gente descobriu no total é que a mídia responde por 21% das vendas. Isso é um número interessante da gente descobrir, mas às vezes dá até uma aflição, né? Porque às vezes a gente acha que no marketing, na mídia, tudo que a gente faz muda o jogo da empresa inteira. Se a gente parar, para a empresa inteira. Mas o que a gente aprendeu, estudando relacionamento, construção de marca, é que existe essa linha base de investimento, ou essa construção de marca, que ela independe da mídia, e que você vai construindo ao longo do tempo. Quem não tem isso construído, tirou a mídia, provavelmente cai para zero. Mas muitas empresas que vão se construindo ao longo do tempo, vão dependendo menos da mídia. Né? E aí você consegue calibrar, falando, peraí, mas será que eu deveria investir mais ou menos na minha área de mídia? Meu orçamento de mídia está suficiente para o meu desafio ou não? Olha o quanto a mídia contribui para o seu resultado, faturamento total da empresa. Dependendo do cenário, está desequilibrado. A gente também precisa chegar lá. E no e-commerce, né, isso muda não só para cada um dos players, mas também nos momentos diferentes. Quando é Black Friday, alta sazonalidade, eu preciso aumentar, né, o meu investimento ali, porque eu tenho uma concorrência maior e a contribuição da mídia é maior naquele período. A gente precisa caçar clientes ali. Né? Quando a sazonalidade é menor, a gente pode diminuir. Ou seja, né, a competitividade muda tudo aqui no nosso cenário. Se a gente olhar para esse recorte, para entender também um outro aspecto, que é mídia digital versus mídia offline, que às vezes a gente confunde com brand, mas o digital pode ser brand e pode ser performance. E o offline também pode ser brand e pode ser performance. Hoje a gente pode fazer um anúncio na TV com QR Code, né? Uma campanha de vendas na televisão. Mas quando a gente separa entre segmentos, né, de mídias mais tradicionais e mídia digital, a gente vê um perfil de ROI diferente. O ROI atribuído ali no modelo desse para a mídia digital geralmente é um pouco maior, porque a gente tem mais dados sobre aquilo e a gente também tem mais influência no e-commerce, porque o e-commerce é digital. Já no offline existe uma barreira omnichannel, física, a se cumprir ali. Então, geralmente o ROI, o ROAS, ele é menor. Mas aí, nesse caso, eu pergunto, então quer dizer que a gente tem que cortar o offline aqui? E aí que a gente tem que tomar a coragem de falar, bom, peraí, esse ROI é pequeno, mas ele não é 0. Ou ele não é abaixo de 1. Ou seja, qual a função que ele tem cumprido aqui? O brand, muitas vezes, tem a função de baratear o ROAS do outro, o CPA do outro, ou seja, aumentar o ROAS da performance. E a gente tem que testar para ver se isso está acontecendo. Então, às vezes, a gente precisa do branding para gerar aquela demanda de clientes potenciais para clientes ativos, para depois eu converter melhor e com taxas melhores, com taxa de conversão melhor, com custo de aquisição menor. E a gente precisa combinar isso na hora de fazer a estratégia. Tá? Quando a gente olha, né, fechando aqui uma visão geral de quais canais geram mais venda no e-commerce atualmente, tem uma visão da Gartner e quase a mesma distribuição aqui na visão da Uncover. Search, né, buscadores, hoje respondem por 31% das vendas no e-commerce, né? Social, 26%. Agora, surpreendentemente, televisão e out of home representaram 16% nesse estudo que foi feito com 68 empresas brasileiras.
né? É uma parcela que tem crescido, aliás, a Out of Home, Digital Out of Home tem crescido bastante nessa representatividade. E isso é importante porque esse orçamento está muito concentrado hoje no e-commerce, né? A gente está concentrado hoje em Out of Home, TV, Search, Social Media, que respondem por 3/4, né? Quase, um pouco mais de 75% aqui de todo o resultado de mídia do varejo online. Mas, quando a gente quebra isso em detalhes, alguns canais têm um ROAS muito melhor do que outros, e a gente precisa otimizar, não se é offline ou se não é offline, mas qual gera mais. E aí, quando a gente quebra isso em detalhes, a gente vê, por exemplo, que alguns canais, como influenciadores, estão no grupinho dos canais que tem um ROAS 21% maior do que a média geral do investimento do e-commerce. E aí a gente começa a distribuir. Então, essa pesquisa, eu acho que traz bastante insight para a gente revisitar nosso plano, tanto no orçamento geral, quanto, né, nos detalhes aqui de cada canais. E, por fim, né, para responder aquela pergunta inicial, se eu deveria investir mais em branding ou não, na hora que a gente separou de todo o e-commerce brasileiro, dessas empresas representadas aqui no estudo, categorizou o quanto era investimento em awareness, em branding, em começo de funil, quanto era investimento em performance, e o quanto de resultado a gente gerou. Olha o número incrível que a gente chegou aqui. A gente não chegou no 60-40 do estudo do Byron Sharp, do Les Binet, mas a gente chegou que 45% das vendas no e-commerce foram geradas a partir, né, ou com uma grande responsabilidade, uma grande participação das campanhas de branding, né, no varejo. Quase metade. Então, quem falou 50-50 naquela pergunta, partiu de um bom começo, mas eu não ficaria só com ele, eu testaria e evoluiria. Às vezes, o seu vai ser 70-30, às vezes vai ser 90-10, às vezes vai ser 40-60, mas a gente precisa descobrir essa nossa própria verdade, tá bom? É isso, pessoal, estourei um pouquinho o tempo, mas queria agradecer, né? Fique aí, Larese. Por favor. Perguntas, pessoal? Obrigada, Léo.